Alô, graça e paz, irmãos. É uma alegria muito grande, uma honra poder estar aqui com vocês. Eu sempre digo que ministrar a palavra do Senhor é graça, é pura graça e misericórdia. Isso não é mérito pessoal, eu creio que para ninguém, porque é só a graça de Deus que nos permite, né, servir a Deus. Quando o Werner mencionou aí que é presidente disso e daquilo, né, também isso é graça, né? E depois de um bom tempo, a gente percebe que algumas coisas vão passando, assim como a nossa vida passa, né? E coisas novas surgem. Eu fiquei tão feliz aqui de ver gente jovem no louvor aqui ministrando, né? Mas, junto com eles, alguns vovôs, né? No teclado, na bateria, né? A gente continua firme, né? Enquanto Deus der graça e misericórdia. Mas também isso é maravilhoso. É ver Deus fazendo coisas novas, né? Então a gente tem acompanhado, mais junto com o Werner e alguns irmãos, esse momento de transição aqui na igreja. E eu acho que nós não precisamos temer coisa alguma, porque é Deus quem nos sustenta, é Deus quem nos dirige. E o mesmo Deus que esteve até aqui conosco vai estar conosco lá na frente, né? E Deus tem coisas novas, né? E eu não tenho que me sentir ameaçado por isso. Eu acho que são momentos e é bom, né, que as mudanças aconteçam e haja renovação das coisas. Isso é maravilhoso. Mas eu tenho dito que não sei quanto tempo eu ainda vou ter para trabalhar, para servir, mas eu tenho dito para Deus que o tempo que Ele me der, esse eu quero dedicar para Ele. E eu quero sim, esse é o desejo do meu coração, que Deus conceda graça para que enquanto tiver força e capacidade, que eu possa servir o Senhor que me chamou, né? E creio que essa é a maior razão da vida. Amém? Eu coloquei como título dessa mensagem de hoje, eu quero dizer aqui que a minha expectativa nessa noite e nesses dias todos é realmente que Deus de alguma forma possa estar falando ao seu coração. Quando o Werner me pediu para estar aqui e me falou, deu assim uma dica do tema, imediatamente eu comecei a orar. Isso já faz algum tempo, mas desde o primeiro dia eu comecei a orar dizendo: Deus, eu quero ouvir o que Tu queres transmitir. Não quero ir lá falar alguma coisa do meu coração, mas eu quero que Tu dês a palavra que o Senhor deseja ministrar. E eu creio na oração, eu creio que nós nos relacionamos com Deus que ouve as orações e que nos atende. Então, quando em algum momento, durante a noite, eu senti que tinha que levantar para ir anotar algumas coisas, eu creio que é Deus que está dizendo: está aqui, vai por aí, né? Então, meu desejo e minha oração desde então é que Deus derrame da sua graça e que o Espírito Santo de Deus esteja falando conosco nessa noite. Coloquei como título dessa mensagem: Criados para o louvor da sua glória. Criados para o louvor da sua glória. Eu realmente creio que todos nós que estamos aqui nessa noite, independente da situação ou da condição que você esteja vivendo, você foi criado por Deus para o louvor da sua glória. E Deus planejou, Deus sonhou, Deus criou você, Deus me criou para o louvor da sua glória. E eu creio que não existe lugar melhor e não existe privilégio maior do que estarmos vivendo aquilo que Deus
sonhou e planejou para cada um de nós. Nós entendemos pela palavra, tantos salmos falam disso, que todas as coisas que foram criadas para o louvor da sua glória. Toda a natureza louva e exalta o Criador. E Romanos fala, né, que todos os atributos de Deus, os visíveis e os invisíveis, eles são claramente discerníveis nas coisas que foram criadas, na natureza. E eu penso que muitas vezes a gente, na correria do dia a dia, acaba não percebendo mais muitas coisas, ou não para mais para contemplar e para apreciar a grandeza e a beleza de Deus nas coisas que Ele criou. E eu confesso que essa é uma das coisas que Deus tem colocado no meu coração. Eu gosto de sair, muitas vezes saio sozinho, para lugares mais tranquilos, né? Para justamente poder olhar e contemplar a maravilha de Deus na criação, que é algo grandioso. E é uma forma também de adorar aquele que é criador de todas as coisas. A palavra de Deus nos diz que a glória de Deus, a sua glória enche toda a terra. E quando a gente olha para um mundo conturbado que a gente vive, com tantas injustiças acontecendo, com tantas coisas ruins, a impressão que a gente tem é que o próprio inferno, né, está reinando. E muitas vezes isso é uma realidade também, né? Não é à toa que a Bíblia também diz que o príncipe desse mundo é Satanás, né? E que ele domina, ele escraviza, né? Mas nem por isso a glória de Deus é extinguida. E se nós olharmos, nós vamos ver que a glória de Deus, ela está presente em toda a terra, sim. A grandeza, a majestade, o poder de Deus está presente em toda a natureza. E é interessante que a própria palavra também nos diz que em meio a toda a criação, a todas estas coisas criadas por Deus, nas grandes e nas pequenas coisas, Deus formou o homem, Deus criou o homem e a mulher, o ser humano, a sua imagem e semelhança. O Salmo 8 começa dizendo: como é majestoso, como é glorioso o teu nome sobre toda a terra. E ele então começa a falar do universo que Deus criou, do sol, das estrelas e de tudo mais. E nesse mesmo salmo ele diz: quem é o homem para que dele te lembres e te importes com ele? E quando a gente olha para tudo isso, a gente também pode perguntar: quem sou eu? Para que Deus se importe comigo, com quem eu sou, com o que eu sinto, como eu estou me sentindo. Mas aí o salmista diz: no entanto, criaste-o um pouco menor que os seres celestiais, e de glória e honra o coroaste. É assim que Deus nos criou. Todo ser humano foi criado por Deus para refletir a sua glória, como coroa da criação. Isso não quer dizer que todos vivem aquilo que Deus sonhou e planejou. Antes, na entrada aqui, eu parei ali atrás, né, e cumprimentei aí Tiago e Suiane, né, e eu confesso que eu me emociono, né, quando eu vejo esse momento que vocês estão vivendo, porque sinceramente eu creio que é um dos momentos mais lindos da nossa vida, né, esperar a vinda de um filho. É algo maravilhoso, é um momento glorioso. Quantos sonhos vão no coração de vocês, né? Quanta expectativa, né? A gente fica imaginando como vai ser esse bebê, né? Os detalhes, não é assim?
Eu imagino que vocês com certeza estão vivendo isso, e estão chegando bem perto, né? Que Deus dê graça e abençoe vocês grandemente, né? Para a chegada desse bebê. Mas eu estou mencionando isso para dizer, o negócio está escorregando aqui. Eu estou mencionando isso para dizer que assim como nós sonhamos e temos expectativas em relação aos nossos filhos, Deus nos formou. Deus tinha sonhos e expectativas em relação a mim e a você. Talvez muito maior do que a gente possa e tenha condições de sonhar e de imaginar. E quando eu penso sobre tudo isso, e eu olho para trás na minha vida, eu me envergonho e me entristeço de ver o quanto eu me afastei do sonho e dos planos que Deus tinha para comigo. Do quanto eu frustrei os sonhos do meu Criador. Mas me alegra e enche o coração de júbilo quando eu também vejo que nem por isso Deus me desprezou. Deus não desistiu de mim. Mesmo que eu estivesse longe, mesmo que eu estivesse entristecendo o Espírito Santo de Deus com a minha vida, Ele não desistiu. E meus amados, com relação aos nossos filhos também não é diferente, né? Eu quero dizer que na nossa casa muitas coisas aconteceram que estavam bem longe daquilo que a gente sonhou em relação aos nossos filhos. A gente cria expectativas e muitas vezes a realidade é diferente. Mas eu posso dizer com toda a liberdade que nem por isso eu deixo de amá-los. E eu digo com toda a convicção que nesse mundo não tenho riqueza maior do que os filhos e as pessoas que Deus nos acrescentou. Hoje nós temos 5 netos. E a gente ama esses netos de paixão, né? E genro, nora. Eu vejo como Deus é maravilhoso. Como é grande essa graça de Deus que transforma todas as coisas. Só graça de Deus. Deus não desistiu. E se eu posso continuar amando os meus filhos, apesar de nem tudo ser como eu queria que fosse, quanto mais Deus continua nos amando. Ele não desiste de nós, porque Ele tem expectativas, Ele tem sonhos em relação a nós. No Efésios capítulo 1, não precisamos abrir esse texto, mas Efésios capítulo 1 fala que Deus planejou, que Deus nos escolheu, que Deus predestinou antes da fundação do mundo, ou seja, antes de criar qualquer coisa, antes da fundação do mundo, Deus já sonhou e planejou o que nós haveríamos de ser, a nossa vida. Interessante que no decorrer do capítulo 1 de Efésios, ele diz que Ele nos criou para que nós, os que cremos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. Nós, os que cremos em Cristo, sejamos para o louvor da sua glória. E ainda quero mencionar aqui um salmo que vocês também conhecem com certeza, o Salmo 139, que fala de como Deus nos formou de forma gloriosa, de forma maravilhosa. Eu particularmente gosto muito desse salmo, né? Primeiro ele começa dizendo que: Senhor, Tu me sondas e me conheces, Tu sabes de todas as coisas, Tu me cercas por trás e por diante, sobre mim pões a Tua mão. São declarações incríveis, imaginar que Deus dessa forma cuida de mim, está presente em toda e qualquer situação. E ele então passa a falar de como Deus nos criou de forma gloriosa, como Ele nos conheceu desde a concepção no ventre da nossa mãe. No verso 16 diz: Teus olhos viram o meu embrião e todos os dias determinados para mim foram escritos no Teu livro antes que qualquer um deles existisse. Dá para imaginar isso?
Nesse salmo ele fala, tu me formaste, entreteceste, né? Até ruim de falar essa palavra, no ventre da mãe. Deus tinha um plano, Deus nos criou como seres, cada um, individualmente, com suas particularidades. Você é o que Deus planejou. Ele te formou, Ele me formou. E isso é algo maravilhoso, é algo glorioso. Não sei como é que é para você, mas quando a gente para refletir sobre isso, a gente percebe que o que Deus tem para nós vai muito além de tudo aquilo que a gente possa conquistar, ou produzir, ou fazer por nós mesmos. Mas é glorioso imaginar que Deus assim planejou a nossa vida, e nós sabemos que Ele é bom em tudo que faz. O que Ele planejou, com certeza, é perfeito, é maravilhoso e é bom. Amém? Nessa mensagem eu gostaria de mencionar um homem que tinha poder em suas mãos, mas era um homem extremamente arrogante, que não glorificou a Deus com as suas atitudes. E a palavra nos fala das consequências dessa atitude dele. Porque eu creio que muitas vezes nós também colhemos consequências ruins, quando nós deixamos de cumprir com aquilo que Deus sonhou e planejou para nós, e nós seguimos os nossos próprios caminhos. E aí nós vamos colher consequências daquilo que plantamos, daquilo que semeamos com as nossas atitudes. E o relato que eu gostaria de ler aqui está no livro de Daniel, capítulo 4. Você com certeza conhece essa história, e eu também não vou aqui entrar em detalhes, mas eu queria mencionar isso. Daniel capítulo 4, versículo 29 em diante, está falando aqui do rei Nabucodonosor. Aqui o texto que eu separei vai falar do episódio que aconteceu com ele, mas que foi fruto de um sonho que o rei teve. E Daniel então foi chamado à sua presença e trouxe a interpretação desse sonho. E interessante que quando a gente olha para a história desse rei, nós vamos ver atitudes extremamente arrogantes. Numa outra ocasião ele tinha tido um sonho, ele ficou profundamente perturbado, então chamou os sábios e queria que eles interpretassem os seus sonhos. Mas quando chegaram na presença dele, ele disse: não, é muito fácil eu contar para vocês o meu sonho, e depois vocês vão falar o que vocês quiserem. Eu quero que vocês me digam o que eu sonhei e depois me deem a interpretação. E aí o bicho pegou, né? Complicou a coisa. E diz ali a palavra que muita gente foi trazida, os sábios, os astrônomos e todas as pessoas, os cientistas da época, e ninguém conseguiu fazer aquilo que o rei estava pedindo. Então ele, furioso, decretou a morte de todos os sábios do império. E quando isso chegou aos ouvidos de Daniel, Daniel disse: espera um pouco, quero conversar com o rei. E Daniel então chega na presença dele e disse: ó rei, o que você está pedindo, nenhum homem tem condições de te dar. Ninguém pode por si mesmo fazer o que você está pedindo. Mas eu sirvo um Deus que conhece todas as coisas. E se esse Deus está falando contigo, Ele pode me revelar o que Ele falou para ti. Então Daniel pediu um tempo, buscou na presença de Deus, e Deus deu então para Daniel o sonho que o rei teve. Então Daniel se coloca na presença dele outra vez,
e diz para ele, é assim, 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 e assim Daniel livrou, né, da morte todos os sábios do império daquela época. Mas eu queria ressaltar aqui com essa atitude. Era o nome de Daniel que estava sendo exaltado? Não, eu conheço um Deus, o meu Deus. Daniel deu glórias a esse Deus. Mas isso não foi suficiente. Aqui, Nabucodonosor tem outro sonho, e mais uma vez ele manda chamar Daniel, Daniel interpreta o sonho, e aí depois, no texto que eu separei aqui, a partir do verso 29, o sonho se torna realidade. Tudo isso aconteceu com o rei Nabucodonosor. 12 meses depois, quando o rei estava andando no terraço do palácio real da Babilônia, disse, acaso não é essa a grande Babilônia que eu construí como capital do meu reino, com o meu enorme poder e para a glória da minha majestade? As palavras ainda estavam nos seus lábios, quando veio do céu uma voz que disse, é isto que está decretado quanto a você, rei Nabucodonosor. Sua autoridade real lhe foi tirada. Você será expulso do meio dos homens e viverá com os animais selvagens e comerá capim com os bois, como os bois. Passarão 7 tempos, até que admita que o Altíssimo domina sobre os reinos dos homens e os dá a quem Ele quer. A sentença sobre Nabucodonosor cumpriu-se imediatamente. Ele foi expulso do meio dos homens e passou a comer capim como os bois. O seu corpo molhou-se com o orvalho do céu, até que os seus cabelos e pelos cresceram e as penas como as penas da águia, e as suas unhas como as garras das aves. Que situação! O camarada que se achava Deus daquele império, se encontra agora numa situação tão humilhante. Só para terem uma ideia, ele mandou construir uma imagem dele mesmo, de ouro, de 27 metros de altura. Dá para imaginar isso? E todas as pessoas se prostravam e adoravam aquela imagem como sendo uma divindade, né? Então não foi por pouca coisa que o juízo de Deus veio sobre esse cara. Um homem extremamente arrogante, sem nenhum temor de Deus. E ele foi avisado por Daniel, porque quando Daniel terminou de interpretar o sonho, no versículo 27, ele diz, portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e à tua maldade, e pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados, talvez então continues a viver em paz. Esse foi o conselho que Daniel deu para ele, mas ele vai lá para o terraço, né, e diz, o que Daniel está falando? Por acaso não é isso aqui que eu construí com o meu poder? O que pode me abalar? Estou seguro, estou tranquilo. É interessante que quando ele teve o sonho, e ele então contou o sonho, ali ele não exigiu que Daniel falasse o sonho que teve, mas quando ele começa a falar, ele diz, eu estava muito tranquilo no meu leito, eu estava em plena paz, estava tudo bem, e de repente me veio um sonho que me deixou aterrorizado. Esse sentimento, estava tudo bem, estava tudo em paz, muitas vezes vai no nosso coração também. E eu quero dizer, meus amados, que muitas vezes quando nós não entendemos o plano e o propósito que Deus tem para conosco, quando nós trilhamos o nosso caminho sem reconhecer a soberania e a majestade do Senhor sobre as nossas vidas, muitas vezes a gente acaba pastando, né? Talvez não da forma como aconteceu com Nabucodonosor, mas a gente também muitas vezes escolhe consequências, e às vezes lá no seu coração pergunta, a razão disso tudo, por que tudo isso sobrevém?
Talvez sem entendimento também, né? Como aconteceu com Nabucodonosor. O que é viver para a glória de Deus? Como eu posso viver para a glória de Deus? Eu quero dizer, meus amados, que nós glorificamos a Deus quando nós vivemos segundo o propósito para o qual Ele nos criou. Quando nós começamos a trilhar os caminhos que Deus sonhou para nós, que Deus preparou para nós. Aí sim, nós começamos a exaltar e glorificar aquele que nos criou. De outra forma, isso não é possível. O homem natural, por si mesmo, jamais consegue viver o plano e o propósito de Deus, mesmo porque ele não busca. Mas não é algo que nós não podemos produzir por nós mesmos. Ninguém vive para glorificar a Deus por seu próprio mérito, por sua própria força. Isso só é possível através de uma vida regenerada em Cristo Jesus. Quando em Cristo somos transformados numa nova criatura, somos gerados outra vez, regenerados, um novo DNA. E aí sim passamos a viver. E ainda não quer dizer que tudo aquilo que fazemos está em perfeita sintonia, mas começa a mudar. Porque o Espírito Santo de Deus habita em nós e nos leva a transformações reais. Glorificamos a Deus quando passamos a amar de todo o nosso coração aquilo que Deus ama. Quando começamos a sonhar os sonhos de Deus. E se falamos em amar o que Deus ama, olhando para a palavra, o que Deus mais ama nesse mundo? Talvez a resposta seja simples assim, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E eu quero dizer com isso, que por nada mais Deus deu seu Filho unigênito, a não ser pela salvação do ser humano. Deus tanto amou o mundo que entregou o seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. E meus amados, se realmente queremos glorificar a Deus, então esse amor de Deus tem que encher o nosso coração também, ao ponto de dizer que eu realmente amo o ser humano como Deus ama, e que eu desejo me dar por isso também. É uma forma de glorificarmos o nome do nosso Deus, de honrarmos o nosso Deus. Não vivermos mais para nós mesmos, pelos próprios interesses ou pelas próprias vontades. Normalmente é assim que o ser humano vive, ou não? Por natureza é assim. Eu me empenho para buscar as coisas do meu interesse, daquilo que eu gosto, e não tem nada de errado nisso também. Não tem nada de errado nisso. A única coisa que nós precisamos entender, que nós fomos chamados para algo muito maior e profundo do que suprir os meus desejos e as minhas vontades. E eu creio que isso implica em atitudes. Passamos a viver por Ele e para Ele. 2 Coríntios 5,15 diz que Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Quem é Ele? Jesus Cristo. Ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Então não mais por nós mesmos, para Ele, por Ele. E como isso é possível? Como eu falei antes, somente
uma transformação da nossa mente. A palavra diz que nós devemos apresentar os nossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o nosso culto racional. Nos apresentar como sacrifício vivo. E eu creio que a receita para vivermos dessa forma se encontra em Filipenses. Eu quero ler rapidamente esse texto também. Filipenses capítulo 2. Versículo 4 em diante. Que diz: seja a atitude de vocês, aliás, o 4. Cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Para a glória de Deus Pai. Esse texto diz que essa deve ser a atitude que reina no meu coração. Olhar para Cristo e dispor a minha vida para servir como Ele serviu. E quando eu estava refletindo sobre isso, eu me perguntei qual é a semelhança e qual é a diferença entre Jesus e Nabucodonosor. Talvez é meio esquisito até falar isso dessa forma, se é que existe alguma semelhança, né? Alguém poderia dizer. Mas eu quero dizer, primeira grande diferença é que Jesus, sendo Filho de Deus, e a Bíblia diz que tudo que foi criado por Ele, através dEle e para Ele. Ou seja, que Jesus estava junto do Pai na criação de todas as coisas. E tudo foi criado por intermédio dEle. Tudo foi criado para Ele. Ou seja, Ele estava em posição de igualdade com Deus. Mas o texto que nós acabamos de ler diz que Ele não se apegou a essa posição. Ele não fez questão de se apegar a essa posição, mas se esvaziou. E assumiu forma da criatura. Ele veio para esse mundo em forma humana. Deixou de lado toda a glória que Ele tinha junto do Pai. E veio para esse mundo como um dos seres que foram criados por Ele. E no meio deles foi humilhado e morto, com a condenação mais desprezível que se tinha na época, pendurado numa cruz como um criminoso. Já Nabucodonosor não. Ele tinha o poder, ele era rei, mas era arrogante, extremamente arrogante, e achava que nada poderia atingi-lo. Ele abusou da autoridade que lhe foi dada. Mas tem uma semelhança sim. E qual é essa semelhança? Se nós avançarmos mais alguns versículos, lá em Daniel capítulo 4, 34 em diante, diz ali: ao fim daquele período, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e percebi que o meu entendimento tinha voltado. Então, louvei o Altíssimo, honrei e glorifiquei aquele que vive para sempre.
E aí ele diz algumas palavras que eu considero uma das declarações mais lindas a respeito de Deus. O seu domínio é um domínio eterno, o seu reino dura de geração em geração. Todos os povos da terra são como nada diante de ti. Ele age como lhe agrada, com os exércitos dos céus e com os habitantes da terra, e ninguém é capaz de resistir à sua mão, ou dizer, o que fizeste? Naquele momento, voltou-me o entendimento. Que momento? No momento que Nabucodonosor olhou para cima e reconheceu que existe um Deus altíssimo, todo-poderoso, e que ninguém é capaz de afrontá-lo, ele se humilhou na presença desse Deus. O entendimento voltou. As coisas ficaram racionais outra vez. E eu recuperei a honra, a majestade e a glória do meu reino. Os meus conselheiros, os nobres me procuraram, e meu trono me foi restaurado. A minha grandeza veio ser ainda maior. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico o Rei dos céus, porque tudo o que ele faz é certo, e todos os seus caminhos são justos, e ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. Ainda assim eu quero dizer, que quando Deus interfere, quando Deus trata a vida de alguém, e leva ele à razão, ainda isso é uma atitude de amor, e de interesse da parte de Deus para conosco. Como eu mencionei no início, no Salmo 8, quem é o homem para que dele te lembres? Para que te importes com eles? Quem era Nabucodonosor para que Deus se importasse? Quem era esse idiota, né? Mas Deus se importa sim, Deus se revelou para esse homem, fez com que ele se humilhasse e reconhecesse. E aí, como ele se humilhou, a semelhança de Jesus, ele foi honrado. O seu trono foi devolvido, se tornou ainda mais poderoso do que era antes, decorrente da sua humilhação diante de Deus. Mas eu gostaria de perguntar para você qual é a diferença e qual é a semelhança sua e de Jesus. No que você é parecido com Jesus? E o que ainda precisa ser transformado? Eu acho que é uma coisa que cada um precisa refletir e analisar por si mesmo. Mas eu quero dizer que quando a gente avalia essas coisas diante de Deus, com certeza Deus vai nos mostrar algumas coisas. E talvez a gente precise passar por um processo como esse. Talvez não chegar a esse ponto, né? Que Deus nos livre disso. Mas talvez em outras situações, em outras circunstâncias, Deus nos leve por caminhos que a gente às vezes leva seu tempo. Aqui foram 7 tempos, não sei, não pesquisei aí o que eram esses 7 tempos aí, mas leva seu tempo para Deus nos ensinar certas coisas. E eu quero dizer, meus amados, que nessa busca, eu reconheço que em épocas da minha vida eu também pastei. E muitas vezes não entendia a razão. Mas eu quero dizer que em algumas coisas Deus, na sua graça e misericórdia, me fez enxergar algumas coisas. Eu acho que isso muda a nossa postura e a nossa atitude em tudo que nós fazemos. Por isso eu falei no início aqui, isso não são simplesmente palavras, mas eu digo que tudo aquilo que fazemos no reino de Deus é dado por Deus, é graça, é misericórdia. Quem era o Daniel sem Cristo? Eu não estaria aqui, não fosse essa misericórdia, o amor de Deus. Você não estaria aqui, se não fosse o amor de Deus ter buscado você onde você estava. Eu sempre digo que eu não busquei Deus. Eu não tenho nenhuma dúvida, eu rejeitava Deus no meu coração. Eu fui ganho porque pessoas não desistiram de interceder e de orar, e o Espírito de Deus foi atrás de mim e me buscou, é assim. Mas depois de caminhar durante muito tempo, Deus vai nos ensinando algumas coisas. Por exemplo, antes na hora do louvor aqui,
a gente teve um momento de trazer nossas ofertas. Eu quero dizer para vocês, irmãos, que esse foi um dos motivos que eu pastei bastante tempo na minha vida. E quando eu questionei Deus sobre algumas coisas, e não entendia, Deus me fez olhar e dizer: Daniel, você não confia em mim. E claro que a gente também ofertava, e sempre entendi como até como uma honra poder contribuir, participar da edificação do reino de Deus. Mas quando Deus falou comigo, eu comecei a olhar a coisa de uma forma diferente. Eu comecei a entender que quando eu trago uma oferta, eu nem gosto de usar essa palavra do dízimo, porque eu acho que tudo bem que é estabelecido lá no Antigo Testamento como uma referência, mas eu creio que é um compromisso que eu assumo com Deus. Isso não é uma coisa com homens. Eu não estou trazendo uma oferta para participar de construir ou de um desafio qualquer, mas não, é uma atitude diante de Deus. E eu comecei a refletir, o que significa trazer para Deus o melhor? E eu comecei a dizer: Deus, eu quero que a minha oferta seja como de Abel e não como de Caim, que seja aceitável, que o Senhor se agrade daquilo que eu estou fazendo. E aí eu entendi que não é para homens, não é para uma igreja, mas é para Deus. E o que é trazer para Deus as primícias, o melhor? Oferecer para Deus um novilho cevado. Interessante, né, que Abraão, quando recebeu aqueles anjos na casa dele, ele correu, matou o novilho cevado e trouxe para oferecer para aqueles anjos. Por quê? Por que ele iria matar o melhor animal, preparado para a melhor festa, para um estranho que bate a porta? Porque ele entendeu que não era qualquer pessoa. Ele ofereceu o melhor. Interessante que quando o filho pródigo volta para casa, o pai manda matar um novilho cevado. Eu acho que isso é uma figura daquilo que Deus faz por nós. Ele também não ofereceu qualquer coisa. Para que eu e você estivéssemos aqui, Ele ofereceu o que tinha de melhor, o Filho unigênito, por nós, pela nossa redenção. Agora a palavra diz que eu devo oferecer o meu melhor, as primícias, primeiro para Deus. Eu confesso, irmãos, que numa ocasião, e eu acho que era mais ou menos normal isso, a gente acha tantos motivos para achar que agora a situação está difícil, que eu não consigo, e eu estava numa situação bem difícil, e num mês específico eu deixei para separar aquilo que era de Deus, com algo que estava certo, que ia entrar, né? Estava tudo certo, mas eu fui resolver minhas coisas primeiro, e a coisa entortou totalmente. E na minha busca diante de Deus, Deus me fez olhar para essa palavra e dizer: Daniel, o problema não é isso, o problema é que você não confia de fato. E aquilo foi um quebrantamento tão grande na minha vida, que eu disse: Deus, daqui para frente, eu não quero mais olhar para as circunstâncias, eu vou separar primeiro para Ti. E eu vou confiar que o mesmo Deus que me deu o que eu tenho é poderoso para suprir todas as minhas necessidades. É diferente, não muda muita coisa, mas é diferente. Mas eu quero dizer para os irmãos, e digo isso como um testemunho, e nunca para querer me vangloriar de qualquer coisa aqui, que hoje qualquer oferta, ou qualquer coisa que eu separo, eu trago como oferta para Deus. E eu penso muitas vezes que talvez a gente devesse mudar a maneira como a gente traz as nossas ofertas para Deus. Eu quisera que todos pudessem se sentir chegando na presença de Deus e dizendo: Deus, eu estou trazendo aqui o meu melhor para Ti, é uma oferta para Ti.
Deus tem colocado no meu coração também o desejo e creio que Deus chamou mesmo para isso, para participar de alguns projetos missionários. E quando eu separo a minha oferta para esses projetos, eu não estou pensando em mandar um dinheirinho lá para o missionário. Mas eu tenho orado dizendo: Deus, que privilégio poder participar do teu reino em tal e tal lugar. Poder participar disso. Poder contribuir na salvação de vidas. Eu acho que muda a atitude do coração. Não tem nada de errado. Para Nabucodonosor o reino foi devolvido e ainda ficou mais poderoso do que era antes. Deus não tem nada contra que nós sejamos prósperos, que nós tenhamos as coisas. Aliás, como é que nós poderíamos abençoar a obra de Deus se nós também não temos? Mas a atitude que nós temos diante de Deus é que muda tudo. Então não faça por homens, não faça por interesse, faça para Deus. É um voto diante de Deus. E está aqui, Deus. Estou trazendo na tua presença um pouco daquilo que tu me confiaste. Para terminar aqui, meus amados, eu gostaria de que refletíssemos um pouco sobre o que eu tenho feito, de que forma eu tenho contribuído para o avanço do reino de Deus na minha geração, para as pessoas que eu conheço. Eu acho que isso é algo muito pessoal. Eu não posso ditar para você aqui o que você tem que fazer, mas é algo que nós temos que buscar diante de Deus. De que maneira eu posso participar? De que maneira eu posso me envolver? E uma preocupação eu tenho. Talvez a minha fé ainda é pequena, né? Talvez eu, com a minha vida, pudesse ter feito muito mais pelo reino de Deus. Talvez eu sou muito tímido na minha fé, na minha confiança. E até nisso eu tenho dito: Deus, mostra aquilo que eu posso fazer. Eu sei que muitos de vocês conheceram, e eu vou mencionar isso aqui. Eu tenho em mente o exemplo que eu tive na minha própria casa. Meu pai foi um homem que foi transformado por Deus. E quando ele entendeu que a relação era com Deus e não com homens, a vida dele foi transformada. E meu pai era um homem muito simples. Os que conheceram ele aqui, minha irmã está aqui, a Rita, né? Que, para quem não sabe, é minha irmã, conheceu muito bem. Meu pai era um homem muito discreto. Meu pai nunca falou dessas coisas. Nunca. Nem nós sabíamos da maioria das coisas. E depois da partida dele, quando ele não estava mais aqui, nós fomos surpreendidos com algumas coisas que a gente não podia imaginar. Eu sabia que ele levava uma vida extremamente simples, porque o maior desejo dele era dedicar a vida dele para investir no reino. E ele vivia de uma forma muito simples. Eu lembro que uma vez a minha irmã mais velha chegou na nossa casa e vendo a comida que ele tinha em casa e o que ele comia, ela chamou a atenção e disse: pai, você precisa se alimentar melhor, você precisa escolher melhor e tal, né? E ele disse: como é que eu posso me dar o direito de gastar dinheiro com coisas caras, sendo que a obra do reino de Deus não avança por falta de recursos? E a gente ficou surpreendido quando nós separamos as coisas deles e vimos as contribuições que ele fazia para projetos missionários, para pessoas, a forma como ele contribuía. Ele era um homem completamente desapegado e foi um homem de oração também. Um homem que levava as pessoas na presença de Deus. E no meio das coisas dele a gente encontrou cópias de cartas. Ele tinha o costume de fazer as cartas e fazer ela com cópias. E no meio delas a gente viu cartas que ele mandou para outras pessoas, tentando ganhar pessoas que intercedessem pela igreja perseguida, pelas pessoas que estavam em aflições. É incrível, meu pai nunca saiu do Brasil, mas ele, através da missão Portas Abertas, ele consolou muitas famílias de pessoas onde
onde pessoas tinham sido presas, pessoas tinham sido mortas, e ele então escrevia cartas, ele orava por essas pessoas e consolava essas pessoas. No último aniversário dele, poucos dias antes dele partir, nós recebemos aí lemos para ele algumas mensagens que tinham vindo por e-mail, ele mesmo não acessava a internet, então nós lemos para ele, e no meio dessas mensagens tinha um cartão assinado por 6 jovens na África, que tinham passado por uma situação de adversidade muito grande, e estavam agradecendo a ele pelas orações, por sustentá-los com suas orações. Por que eu estou dizendo isso? Esse foi o meio que ele encontrou para fazer parte, para sustentar, para investir no reino. E eu tenho olhado para ele e dito: Deus, me dá graça. Eu não tenho que tentar imitar ou ser ele, mas eu desejo poder gastar o tempo que Deus ainda conceder para, de alguma forma, contribuir para o avanço do reino de Deus. E como nós vamos fazer? Eu acho que é uma questão totalmente pessoal nossa diante de Deus. O que eu me pergunto é: será que eu tenho cumprido com aquilo que Deus planejou comigo? Estou cumprindo? Com certeza, talvez no passado eu pudesse ter feito muita coisa diferente e melhor. Mas será que hoje eu estou caminhando, estou correspondendo com a expectativa que Deus tinha para comigo? A única maneira de saber é a gente se prostrar diante dele, talvez fazer como Nabucodonosor, olhar para cima e falar com o Altíssimo. E dizer: Deus, eu vivi assim até hoje, mas eu quero saber o que tu tens planejado para mim, o que tu esperas de mim. E Deus certamente vai ouvir a nossa oração. Qual é o propósito? Quais são os sonhos de Deus para comigo, quando Ele me formou? Será que eu estou cumprindo a minha missão? E para terminar, eu só gostaria de dizer que de todas as coisas que nós podemos conquistar, de tudo aquilo que podemos construir ou investir nesse mundo, a única coisa que vai perseverar. A gente sempre diz que desse mundo nós não levamos nada, mas Jesus disse que nós temos sim condições de fazer uma poupança eterna, uma poupança nos céus. Lá a ferrugem não come, o ladrão não vai roubar, porque aquilo que nós fazemos para Deus não é em vão, e não ficará sem recompensa. Amém? Então que Deus reacenda no seu coração esse desejo de servir, de contribuir, de participar do avanço do reino de Deus, seja na cidade, seja aqui, seja onde for. Vale a pena dedicarmos o nosso melhor para Deus. Amém? Querido Deus e Pai, eu quero te adorar e te louvar. Primeiramente porque é maravilhoso imaginar que o Senhor tem expectativas em relação a nós. Que o Senhor sonhou conosco desde a fundação do mundo. Que Tu nos conhecesse no ventre da nossa mãe. E que o Senhor sonhou e planejou cada um dos nossos dias. Deus amado, Tu conheces a nossa estrutura, Tu conheces a situação de cada um que está aqui nessa noite, conheces a vida, os sonhos, as lutas, as dificuldades. Mas Deus, estamos aqui porque a Tua graça nos alcançou, o Teu amor nos trouxe aqui. Se estamos vivos hoje, é a graça do Senhor. Deus, que a nossa vida, os dias que o Senhor ainda nos der, sejam para glorificar o Teu santo nome. Ó Deus, que possamos compartilhar o Teu amor e demonstrar o Teu amor através das nossas atitudes, naquilo que fazemos, em tudo aquilo que fazemos.
que o teu amor transborde através de nós e possamos mostrar o teu amor e assim glorificar a ti, Senhor, com as nossas vidas. Eu te agradeço e te louvo, Deus, por podermos ser participantes do teu reino. Bendito é o teu santo nome. Amém.